Capítulo 78 Grande Espada Tínia 1. Então os rumores são verdadeiros. Estou livre agora, então, por favor, ajude Davi Jones. Ele sofre de um destino tão cruel, tudo por minha causa. Anne Bonny acreditava fortemente na retidão de Ulk. Triton, um descendente do deus do mar, era seu servo. Ela também soube por Triton que ele comandava um jovem Kraken também. Vendo a seriedade nos olhos de Anne Bonny, Ulk assentiu de volta. Eu aceito seu pedido. Ótimo, se você entregar a joia a ele, tenho certeza de que ele irá recompensá-lo generosamente. Era a mesma joia vermelha que Anne Bonny estava obcecada em encontrar, já que havia sido o presente de noivado dado a ela por Davi Jones. Era algo que guardava muitas lembranças felizes dos dois, mas Anne Bonny estava disposta a entregá-lo ao Ulk. A propósito, você pode perdoar esse velho aqui? É claro que não é como se ele estivesse errado em primeiro lugar, e ele não tem muito tempo de vida de qualquer maneira. De acordo com Anne Bonny, Wallace estava chegando ao fim de sua vida. Provavelmente ele passaria alguma coisa esta noite. Não vou mais tomar nenhum dos preciosos minutos do Wallace, estou indo embora. Que as águas do mar em que você navega estejam sempre calmas. Anne Bonny sorriu e deu um leve beijo na testa de Ulk. Quando ela retornou ao seu navio fantasma, Wallace finalmente falou, saindo de seu estupor. É como um sonho se tornando realidade. Não acredito que conheci a lendária pirata Anne Bonny. Você poderá encontrá-la novamente muito em breve. Os dias de Wallace já estavam contados. Provavelmente ele tinha apenas 4 ou 5 horas de vida. Ainda assim, ele não parecia ansioso sobre isso. A morte chega para todos nós eventualmente, estou pronto. No final, você não consegue ver o rosto da sua filha uma última vez. Você está bem com isso? É realmente uma pena, mas não há muito que eu possa fazer. Ele já havia confiado ao Ulk a entrega do pingente, para que ele pudesse ficar em paz quando partisse. Wallace agarrou novamente o leme do navio, enquanto seus olhos azuis se perdiam em recordações do passado. Wallace havia completado com sucesso sua viagem final. Ao amanhecer, Campbell navegou no porto de Delfoa, quando faleceu no convés, suas mãos segurando o leme com um grande sorriso no rosto. Quando o sol nasceu, os passageiros que haviam perdido a consciência na noite anterior finalmente começaram a abrir os olhos. Todos ficaram confusos sobre o que havia ocorrido. Agatha, a única que resistiu aos efeitos do berço da dor, teve sua memória apagada pela lira perdida. Uma vez na cidade, Ulk saiu em busca de Dorothy, carregando o corpo de Wallace nas costas. Segundo andar de um edifício de pedra no setor residencial, situado ao lado de uma floricultura. Era um bom lugar para um casal de idosos como eles criar a neta. Vovô. Ao ver o cadáver de Wallace, uma garota loira correu em sua direção, fechando os olhos. Uma senhora idosa sentada perto da lareira também enxugou suas lágrimas em silêncio, enquanto lamentava a perda de seu amante. Ele morreu de causas naturais no fim da jornada. Ele queria que eu lhe desse isso. Após um curto período de tempo, Ulk entregou a Dorothy o pingente secreto que Wallace lhe dera. Ele conseguiu manter sua promessa sem ter pensamentos gananciosos. Dorothy lançou-lhe um olhar vazio, enquanto tirava uma gema roxa do bolso dele. Enquanto colocava a gema no encaixe do pingente. Que maravilha! Eles se fundiram em um deslumbrante clarão de luz. Vovô, disse que deixou algumas coisas muito preciosas aqui. Dorothy chorou. Ulk assentiu e observou-a avaliar o pingente. Bem. O que é? Estas são as memórias do meu avô de seus dias de juventude. Quando ele era um pirata famoso. Há também suas aventuras com seus colegas depois que ele parou de pirataria. O pingente continha as memórias mais preciosas e significativas de Wallace ao longo de sua vida, salvas em forma de vídeo. Dorothy examinou todas elas até finalmente chegar à sua última gravação, no final. Minha querida Dorothy, quando você estiver vendo isso, eu certamente não sou mais deste mundo. Não fique com muito medo só porque eu não estou por perto. A vida é uma série de aventuras, e se você tiver coragem de seguir em frente, descobrirá tesouros inesperados ao longo do caminho. Se alguma vez você estiver passando por um momento difícil, ou se sentir solitário, dê uma olhada nas minhas memórias salvas neste pingente, para animar seu espírito. Wallace sempre se preocupou que a mansidão de Dorothy não lhe permitiria superar as adversidades que enfrentamos na vida. A razão pela qual ele guardou o pingente até o último momento foi que ele queria preenchê-lo com um conjunto mais completo de suas memórias. Agora que o pingente estava em suas mãos, as memórias mais preciosas de Wallace estariam sempre com ela. Obrigado por atender ao pedido do avô.
Eu apenas fiz o que senti que era certo. Ainda assim, o Wilk não era do tipo que fazia uma boa ação sem esperar algo em troca. Depois de recusar algumas moedas de prata de sua esposa, uma mensagem do sistema apareceu. Missão: o pedido sincero de Wallace foi concluído. Recompensa: obteve um pingente de memória. É o mesmo tipo que Wallace tinha. Como era uma recompensa pela conclusão da missão, ele sentiu que deveria ser superior à outra. Quando ele colocou o pingente em volta do pescoço, informações adicionais apareceram. Pingente de memória. Tipo: joias. Nota: A. Durabilidade: 30.000. Efeito: pode salvar a memória do dono na forma de um vídeo de alta definição, para ser visto a qualquer momento. Além disso, pode revelar uma memória aleatória significativa de uma pessoa com quem você entra em contato uma vez por dia. É incrível! Ele conhecia alguns outros artefatos que permitiam registrar memórias, mas ser capaz de espionar a memória de outra pessoa era uma questão totalmente diferente. Embora o elemento aleatório e o fato de só poder ser executado uma vez por dia fossem restrições pesadas, ele ainda poderia ser muito útil se usado na situação certa. Então eu irei lá em seguida. O Wilk se despediu e deu à velha avó uma moeda de ouro para pagar o custo do funeral. Era hora de focar sua atenção no templo de Medusa. Ele já sabia sua localização aproximada, então ele só precisava fazer um reconhecimento básico. Floresta da Bruxa. Definitivamente estava no mapa. O santuário da bruxa Grimhild que uma vez envolveu o reino Izuna em caos. Eventualmente ela foi derrotada pela Grey Wolf Alliance, embora isso tenha custado caro a eles. Ela era definitivamente uma oponente que ele não queria enfrentar tão cedo. Desta vez terei que viajar sozinho. Leifina foi encarregada de proteger Joanna, assim como cuidar de Ria, enquanto os outros também tinham suas próprias tarefas. Sem mencionar que ele tinha que se movimentar secretamente agora que estava em um reino estrangeiro. Enquanto planejava seus planos para o futuro, o Wilk foi até uma taverna próxima. Kiik. Ao abrir a porta que rangia, o Wilk viu homens bebendo em plena luz do dia. O ambiente era bastante barulhento, com muitos clientes usando relógios Adventurer. Agora todos já devem estar acomodados em alguma posição. Ao contrário do Reino do Reno, onde os nobres se rebelaram, o reino de Izuna era bastante pacífico. Isso levou a maioria dos clãs a servir sob um senhor, ou a se juntar ao exército do reino. Embora as missões fossem perigosas, frequentemente envolvendo matar monstros ou lutar em guerras, as recompensas também eram generosas. Vou querer uma cerveja preta. Enquanto o Wilk colocava 3 moedas no balcão, uma barman com um armaduro sorriu ao ver alguns novos negócios e perguntou. De onde você é? Do Reino do Reno, talvez. Por que você acha isso? Porque é um país vizinho com o qual temos muito comércio. Embora com os avistamentos de navios fantasmas na Baía de Nelf, tudo tenha parado. Os bartenders eram uma riqueza de informações, pois atendiam clientes de vários lugares. Procurar informações aqui seria útil, já que ele não estava muito familiarizado com o que havia ocorrido aqui no passado. Aceitando a cerveja que lhe foi dada, o Wilk começou com uma pergunta simples. O que mais se fala hoje em dia? Disputas territoriais. Clãs de aventureiros apareceram de repente há apenas alguns meses, e eles já começaram a se intrometer nos trabalhos que os mercenários normalmente faziam. Devido à chegada de jogadores, a população geral do continente Eif aumentou significativamente. Isso resultou em escassez de alimentos, bem como aumento da competição por empregos. Claro, isso era algo que o Wilk já sabia muito bem, dado seus anos de experiência. Quais são os empregos mais lucrativos? Para mercenários, é subjugação de monstros. Se você caça em zonas mais perigosas, o pagamento pode ser até várias vezes maior. A subjugação de monstros era de fato uma empresa lucrativa. Não apenas você às vezes conseguia algum saque, como cristais mágicos, mas frequentemente os corpos dos monstros eram muito procurados pelas guildas de alquimistas também. Isso levou os clãs e as equipes de mercenários a buscarem direitos exclusivos sobre certas zonas, por meio de conluios com lordes ou grupos de mercadores. Quais áreas são classificadas como perigosas? Deixe-me pensar sobre isso, minha memória não é tão boa. A barman fingiu ignorância enquanto piscava para o Wilk. Claramente ela estava querendo ser paga por suas informações. O Wilk simplesmente colocou uma moeda de prata no balcão sem dizer nada. Ah, certo, agora eu lembro. Montanhas Calrains e a Floresta da Bruxa. Claro que também a nossa fronteira com o reino dinamarquês, mas isso não conta exatamente, já que o exército está estacionado lá.
As montanhas Kalr Rains estavam localizadas entre o Sagrado Império Aperiano e o Reino Izuna. Essa fronteira seria perigosa, pois havia atrito entre os exércitos do Império e do Reino. A Floresta da Bruxa, por outro lado, ficava em terras planas, localizadas no sudoeste. Clãs e mercenários tendiam a favorecer essa área, e eram mais comuns do que os soldados do reino. Conte-me mais sobre esta Floresta das Bruxas. Há muito tempo é conhecido como um lugar amaldiçoado, mas só recentemente o número de monstros começou a aumentar. De acordo com o depoimento de uma testemunha ocular, ele viu uma bruxa realizar um ritual de sacrifício em um mosteiro nas profundezas da floresta, e foi um sacrifício vivo. Desde então, todos os mercenários que foram investigar o caso desapareceram, o que levou à disseminação de rumores ameaçadores. De repente, tornou-se um lugar que todos evitam. Não houve ninguém que tentou matá-lo. Houve vários, mas não consigo lembrar. Enquanto a barman estendia a mão, o Wilk rapidamente colocou outra moeda de prata nela. Eles finalmente estavam na parte que ele estava recebendo esse tempo todo. Ah, certo, havia o clã Eclipse e os mercenários Blue Rock. A diferença de força entre os dois é bem significativa, no entanto, o primeiro tem 6.000 homens, enquanto o último conta apenas com 1.000 mercenários. Não foi exagero dizer que foi o clã Eclipse quem liderou a subjugação da Floresta da Bruxa. O Wilk pensou por um momento antes de fazer outra pergunta. Quem está liderando os mercenários Blue Rock? Você tem alguma informação sobre eles? Tinia, ela é bem famosa por aqui. Desde muito jovem ela está no campo de batalha, basicamente crescendo dentro de um grupo de mercenários. Ela era uma mulher com cabelos prateados e empunhava uma espada larga. Ela era bem habilidosa e tinha uma personalidade selvagem para completar. Além disso, ela era bem bonita, o que não era a norma entre mercenários. Isso levou muitos homens a terem uma quedinha secreta por ela. Tinia. Sim, e ela tem uma irmã Sylvia, por quem ela é muito mimada. Sem dúvida porque ela assumiu uma grande responsabilidade após a morte dos pais deles. Sylvia. Ao ouvir esse nome, o Wilk ficou atordoado como se tivesse sido atingido por um raio. Eu não fazia ideia de que ela estava aqui. Uma de suas vassalas mais habilidosas, ela havia morrido durante a invasão do Senhor Dragão Ivanov no passado. Ele nunca tinha ouvido falar que ela estava no reino Izuna, mas também não sabia que ela tinha uma irmã. No entanto, de acordo com o barman, Sylvia parecia a mesma que o Wilk conhecia. Talvez algo tenha acontecido com ela na Floresta da Bruxa. Além disso, ele não conseguia pensar em outra razão pela qual ela guardaria esse segredo dele. Enquanto ele relembrava suas memórias de Sylvia, sempre com uma expressão sombria, o Wilk perguntou: Onde posso encontrar Tinia? Ela não estará em Delphoa por um tempo. Ela foi para Erend para se preparar para a subjugação. Seria uma viagem de 3 dias de Delphoa a Arden. O Wilk assentiu e então se dirigiu para a saída. Ei, sua cerveja. Não estou com vontade de beber. Ele tinha que se encontrar com Tinia antes que fosse tarde demais. Não importava o que acontecesse, ele tinha que fazer o melhor para mantê-la viva, para que Sylvia não caísse em depressão. Naquela época, a culpa pela morte de Sylvia foi inteiramente minha. Se ele tivesse prestado mais atenção, Ravenhill, que ficava no noroeste, não teria sido pega de surpresa e arrasada pela invasão do Senhor Dragão Ivano. Foi uma rara oportunidade de compensar seus erros do passado. Com determinação renovada, o Wilk montou em seu cavalo.